noite. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer estar com vocês nesta casa abençoada. Uma casa aqui daqui, por empatia. Ora pelos nossos irmãos que estão atravessando momentos tão difíceis, né? É isso que nos torna o que somos, capazes de sentir a dor do outro, capazes de sair do comentário bobo, tecendo comentários sobre história, política, filosofia, mas recolher e orar por aqueles que precisam, pelos que estão em todas as guerras, internas e externas, né? Então, eu fiquei muito emocionada com o começo dessa noite. E eu trouxe para vocês hoje um tema para falar, que é a porta estreita. A porta estreita na Bíblia está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. E está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, 3 a 5. Está em outros evangelhos também. Mas Mateus é aquele do detalhe, é aquele que fala mais. Os outros são ainda mais sucintos do que ele. Então, numa oportunidade como essa, eu pego sempre o texto de Mateus, porque ele nos traz mais detalhes. A porta estreita, uma porta larga, uma porta estreita. Quando nós vemos as ruínas daquela cidade que foi Roma, ou mesmo de outras cidades, nós vamos ver algumas portas bem estreitas, onde não conseguiria passar um camelo, onde não conseguiria passar um elefante, né? Se nós pensássemos em alguns povos, que era justamente para as pessoas irem sem tantas bagagens consigo. Era uma forma de se proteger. Tinha uma porta maior, onde todos podiam entrar, era essa bem larga, tinha policiamento, tinha tudo, mas tinha algumas outras portas estreitas. E Jesus sempre fazia em suas palavras a alusão a alguma coisa do que se vivia naquele tempo. Então, numa grande cidade, nas fortalezas, nas muralhas, haviam as portas grandes e a porta estreita. E ele faz uma analogia justamente com isso. E ela significa as escolhas que nós fazemos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, e citado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui está uma porta grande, uma porta estreita, muitos entram, poucos entram. Como quando essa porta está aberta, você convida para o estudo, poucos vêm. Você convida para o passe, muitos vêm, não é? Porque quando você vem para o estudo, você tem que dar bastante de si. Não é chegar, tomar o passe, ir embora, fazer uma reflexão por alguns minutos, não. Você tem que remexer aquilo que tem dentro de você. E às vezes é doloroso para as pessoas. É muito difícil ser espírita, é o que eu costumo dizer. Outras religiões, o perdão vem através de uma determinada prece ou de uma determinada coisa. O perdão você obtém por alguma situação. E o espírita sabe que isso não existe. Que a única forma de mitigar os nossos males é através da caridade. Né? E como diz Pedro, uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Então não é o outro que me salva, não é o outro que me cura, mas é aquilo que eu resolvo fazer. E nem todos estão preparados para isso. São sinônimos, né? Uma passagem, uma entrada, um caminho, um ingresso, um acesso, um umbral. Umbral é o batente da porta, é onde se passa. E quando nós vemos o umbral, pensamos nele hoje em dia, parece que é a antessala do inferno, né? Só sofrimento, aquela coisa toda, mas é um momento de passagem. É um momento que todos atravessam no momento de dificuldade. Obviamente, alguns, diante daquilo que pensam, daquilo que fizeram, eles têm essa passagem e são atraídos para os lugares que combinam com o que eles pensam, na vibração que eles vibram. Então, nem sempre é um lugar tão agradável assim. Mas se por um acaso, porque todos nós, no momento do desencarne, atravessaremos o umbral, a porta da vida carnal para a vida espiritual, e nós teremos alguns momentos de dificuldade, de
de adaptação. É que nem quando você acorda de um pesadelo ou de um sonho muito bom, em que você custa tomar contato com a realidade. Então, para todos é igual o grau? Não. Se morressem duas pessoas ao mesmo tempo, uma fosse Chico e a outra fosse Barrabás, o umbral deles seria completamente diferente. Mesmo que morressem no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento, porque cada um leva consigo aquilo que semeou. Então são as escolhas. Escolha, é difícil fazer escolha, gente. Parece que é fácil, mas não é não. Olha esse homem nesse trilho. Toda vez, vocês já foram no supermercado? Eu fui no mercado esses dias e eu parei mais de 5 minutos na gôndola de pasta de dente. Porque tinha tanta opção, uma brilha, uma clareia, outra faz, outra... Eu falei, gente, o tempo que eu estou perdendo aqui para isso, porque cada vez que você escolhe uma coisa, você abre mão de outras tantas. Quando você está no supermercado e você para pensar no shampoo que você vai levar, aquilo que ele promete fazer ou não, na vida também é assim. E por vezes nós ficamos embasbacados, nos iludimos com o que o produto oferece e na verdade aquele produtinho mais simples é o que faria melhor para aquilo que nós precisamos. Então a porta larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, as acomodações, porque o maior número se envereda por esse caminho do mal, porque o mal é mais confortável. E quando a gente fala mal, não é o mal daquele que entra numa favela matando todo mundo, ou daquele que por estar na taverna e por manter o poder dentro do tráfico mata todo mundo. Não, os pequenos males do dia a dia, não é? A maldade, a ganância, a usura, esse tipo de situação atrai muito. E a porta larga é aparentemente a mais fácil num primeiro momento. Muitas vezes nós nos enganamos, nos deixamos seduzir por caminhos que aparentemente são mais fáceis, que nos parece que seriam mais rápidos, e a gente quer pegar um atalho para chegar em algum lugar, e a gente vai por onde parece mais fácil. Mas o caminho mais seguro é o outro. Mesmo assim, nós escolhemos o mais fácil. É a estreita da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigar o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas a que poucos se resignam. Para mim entrar numa porta estreita, eu tenho que deixar a mochila, a sacola, eu tenho que deixar o cabelo, eu tenho que deixar tudo, eu tenho que entrar só eu e eu mesma. E quem está disposto a fazer isso no mundo que a gente vive? Quem está tão leve assim que consiga fazer isso? Não é para fazer voto de pobreza, gente, não somos franciscanos, não é essa a questão. Mas essa bagagem que a gente carrega, as preocupações imensas com tantas coisas que por vezes não são tão importantes. O que você falou hoje aqui com grande eloquência? É nessa hora que a gente vê que não tem problema, que nossos problemas são pequenos, perto do horror que alguns vivem, do medo, da ansiedade. E nesses momentos você fala, puxa, anteontem eu não dormi porque eu estava preocupada com uma coisinha que hoje eu vejo que não era tão grande assim. E que se eu soubesse disso antes eu teria sofrido tanto. Então nós precisamos rever os nossos conceitos e as importâncias que nós damos para as coisas. Eu tenho um amigo que é novo rico, né? Ele veio de uma família muito simples e se deu muito bem na vida, graças a Deus, fico feliz por ele. Mas ele entrou numa fúria de comprar casa na praia, de comprar sítio, de comprar isso, ele não tem mais tempo para nada, porque ele tem que cuidar disso tudo. E ele tem que gastar muito com isso tudo, porque tudo é custo. Ele perdeu qualidade de vida, ele não ganhou. Ele poderia estar feliz tendo menos, sobraria mais tempo e a qualidade de vida dele seria melhor. Daí ele fala aquela velha frase, que comprar casa na praia ou sítio são duas alegrias, quando compra e quando vende. Mas ele precisou passar por tudo isso, mas a porta era larga, ele queria, aquilo para ele era fantástico, e sofreu mesmo entrando pela porta larga.
É mais ou menos isso. Nós precisamos aprender que não precisamos de tudo isso que nós estamos lutando. A gente tem que vencer as nossas más tendências. E isso oferece muitas dificuldades. Mas temos que lembrar que antes de virmos a esse mundo, nós imploramos lá na hora das escolhas encarnatórias que nós queríamos a porta estreita. A porta estreita pode ser nascer numa comunidade. A porta estreita pode ser nascer com algum problema físico ou mental. A porta estreita pode ser experimentar um pouco de dificuldade porque não demos valor às possibilidades que tivemos. Essas são portas estreitas. Mas não é para nos castigar, é para evitar que cometamos os mesmos erros que, se tivéssemos conhecimento antes, talvez não teríamos cometido. Jesus, ele não faz um convite, né? Porque ele usa um verbo tão imperativo, entrai pela porta estreita. Porque a maioria das pessoas está buscando a porta larga. É interessante pensar em Jesus, né? Tão doce, tão meigo. Mas quando ele chegava para alguém que ele via que tinha condições de ser apóstolo, ele dizia, siga-me. Ele não falava, como é que vai, tudo bem? Você não quer ir comigo? Não, ele olhava e falava, siga-me. E algo despertava dentro do pescador. E algo despertava dentro do cobrador de impostos. Algo despertava, mas a palavra dele era firme, era incisiva. É uma ordem. E aqui ele dá a mesma ordem. Entrai pela porta estreita. Pensa em tudo que você está sofrendo porque você sonha com uma porta larga, mas aquele caminhozinho mais estreito, mais simples que você está trilhando é aquele que te levará com segurança aos lugares onde você deve chegar. É estreita a porta da salvação. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, aqui no pequeno resumo, ceder às paixões e vícios dessa vida ou entrar pela porta estreita, que é praticar a caridade. E quando a gente fala, mas para praticar a caridade, a porta estreita porque a prática de caridade te leva a assumir compromissos que você de outra forma não teria assumido. A perder noites de sono preparando um seminário, a perder alguns minutos para preparar tudo isso que tem aqui. Fazer a caridade é ir fazer a sopa lá no barracão. Mas você tem que acordar cedo, você tem que se dispor a cortar batata, a cortar cebola. Fazer caridade de verdade também te obriga a deixar de lado o orgulho, não se preocupar com a unha que está feita ou não está. Não é? Essa é a porta estreita que nós devemos seguir. Mas, gente, nós temos consciência disso tudo, não é? Ficou claro, está claro. Mas por que é tão difícil escolher a porta estreita? Porque nós somos ainda criaturas muito limitadas em aperfeiçoamento. E nós oscilamos. Conforme nós estamos vivendo a nossa vida, conforme o momento que vivemos, conforme as situações que nos encontramos, nós oscilamos. Às vezes a gente consegue deixar de lado essas preocupações tão superficiais. E outras vezes não. A gente acaba cedendo para a nossa imperfeição. Ah, não vou, está chovendo. Espírito é feito de açúcar. Né? Porque chove, espírita não sai de casa. Né? Você vai nas outras religiões, está assim. Você vai no centro espírita, está assim. Porque está chovendo. Né? A gente pediu para chover quanto tempo para melhorar o ar. Mas é assim, uma certa acomodação. Gente, vamos trabalhar? Ah, não, vamos aposentar. Vamos fazer não sei o quê? Agora eu não posso, quando meu filho casar. Está com 5 anos a criança. Ah, você entendeu? A pessoa sempre vai postergando numa acomodação. Isso também é escolher a porta larga. É muito mais fácil eu vir, tomar um passe, levantar e ir embora, do que eu vir mais cedo, arrumar as cadeiras, pôr papel no banheiro. É mais fácil em termos, porque a alegria de participar não tem. Mas até experimentar não sabe, então a gente tem que experimentar. Nosso trabalho de reforma íntima visa a escolha da porta do bem. Eu gosto dessa imagem. Ela significa ela significa revolver o que está dentro de
nós, no nosso íntimo, não no corpo, mas no nosso eu espiritual. E a imagem que ali dentro, você se rasga. Você precisa saber quais são as suas sombras para conseguir iluminá-las. Porque caso contrário, a gente não progride. A gente não progride. E nós temos que fazer isso. Não precisa o outro chegar para a gente e falar, nossa, você é muito irritada. No fundo, você sabe que você está precisando melhorar. Você está precisando tomar um chazinho, você está precisando tomar uma vergonhazinha na cara, de ter mais calma, mais paciência, mais carinho, principalmente com os que são mais lentos no caminho. Então, o erro é a porta estreita. Ela exige aliás, o erro nos afasta da porta estreita. A porta estreita exige escolhas conscientes, renúncias de hábitos. Necessita aprendermos os benefícios de tais renúncias. Eu vi outro dia na TV também uma enchente que ocorreu. Eu não me lembro se foi no sul, porque logo depois teve uma enchente grande no norte também, os rios subiram, enfim. E tinha uma família que a mulher estava com 3, 4 filhos e uma trouxinha, um saquinho, algumas coisinhas dentro ali, sentada calmamente. E o repórter, porque eles têm uma capacidade de não entender o destino dos outros, que ele falou, como a senhora está se sentindo? Aí se ele perguntasse para mim, eu sei, eu ia responder, né? O que você acha? Não, mas a mulher, numa humildade, ela falou assim, olha moço, estou feliz, todos os meus filhos estão aqui comigo, até a cachorrinha escapou. Eu não sei o que ela tinha naquela sacolinha, eu não sei, mas o que ela tinha aqui era fé, ela tinha gratidão, de entender o que realmente importa. Porque a casa luta e constrói outra. Os bens lutam e constroem outra. Mas a família estava com ela. Isso me deixou muito emocionada. Porque às vezes a gente questiona porque perdeu a pulseirinha, não sei aonde. Porque aquele anel que foi minha avó que deu, porque a minha avó já foi, gente. Você não está nem preocupada com a avó, você está preocupada com o anel. Deixa que vão os anéis assim nos dedos. Então, é esse tipo de coisa que nos mostra como ainda estamos pequenos. E que quem sofre tanto demonstra muito mais fé do que nós. Mas como? Como é que a gente vai fazer nesse mundo conturbado em que a gente vê a Odete Reutemann, linda, maravilhosa, com aquelas roupas, né? Eu falava, meu Deus, a mulher é arruma, tem um bom gosto, né? Bem arrumada. O outro com o carro, não sei o que, o BYD. O outro com o carro que só falta andar, falar e acontecer. Helicópteros de 5 milhões que também caem dentro do pesqueiro, porque quando tem que acontecer, acontece, né? Pode ser uma carrocinha, pode ser um carro, um helicóptero, quando alguém tem que passar por uma experiência, passa. Eu tenho um amigo, eu e meus amigos, mas a gente tem na vida, a gente tem vários amigos. E esse meu amigo não andava de avião, não se transportava, não voava, né? Porque a gente não anda de avião. Mas, enfim, ele não ia porque ele tinha medo de acidente de avião. E caiu um avião perto da casa dele. Quase que ele foi. Né? Então, não adianta. Quando as coisas têm que acontecer, acontecem. E também quando não tem. Lógico, a gente não vai dar lado pro azar. Vamos ter cuidado, vamos nos cuidar. Mas a gente precisa perceber. Então, como a gente tem que fazer? Porque a televisão está nos chamando, a televisão está fazendo com que nós voltemos e nos comparemos com a moça que não tem uma estria, que é magra, elegante, maravilhosa, o outro que está com o carro não sei o quê, o outro que não sei o quê. Nós vivemos num mundo que valoriza os jovens, que valoriza os belos, se bem que beleza é relativa, mas enfim, a beleza global, né? E daí você fala, bom, mas longe disso. Então a pessoa começa a se martirizar, começa a ver o que está de errado, e nem sempre é errado. A gente apenas é diferente do outro. E não precisa de tudo aquilo. Não precisa. Porque às vezes quem tem tudo aquilo, que é famoso, que é um roqueiro de sucesso, que é um artista de sucesso, comete suicídio, está perdido nas drogas, toma remédio para acordar, toma remédio para dormir. Então a felicidade não está aí. A felicidade às vezes está em ter todos os filhos vivos do lado de nós.
ou mesmo aqueles que partiram na certeza que eles estão bem e cuidados por aqueles que os antecederam. É isso que é felicidade. Então a gente tem que fechar um pouco os olhos. A moda não importa, os padrões não importam. Importa que o meu corpo me leva para onde eu preciso ir. A gente precisa renunciar aos valores materiais. Eu tinha um Fusca, não tinha um Fiat. Quem já teve Fiat, gente? 147, aqueles amarelinhos, era uma dor aqui, porque aquilo lá era duro, aquele câmbio. Mas você sabe que eu só percebi que ele era ruim assim quando eu consegui trocar. Porque ele me levava para os mesmos lugares que um carro chique leva, não é? Eu ficava me martirizando. Chegou uma hora que ele estava desfazendo, eu precisei trocar. Eu falei, nossa, que delícia que é você não ter que brigar com o câmbio toda hora. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos dando valor para aquilo que a gente tem? Ou estamos falando, não, enquanto eu não tiver um carro, enquanto eu não tiver uma casa, enquanto eu não tiver isso, enquanto o meu marido não me levar café da cama, perigo, porque eu sou desastrada, eu vou derrubar tudo, não é uma boa ideia. Enfim, você fica colocando a sua felicidade em coisas que não dependem de você, mas que dependem. E a criação de valores morais, parecendo que somos diferentes da maioria das pessoas com as quais convivemos. Quando a gente fala assim, eu vou no centro, eu fui no centro segunda, vamos fazer um ensaio de coral, né, para nossa apresentação lá no final do mês que vem. Daí eu fui no centro ontem porque eu tinha umas coisas que eu juntei e fui levar. Hoje eu estou aqui, é um centro. E amanhã eu trabalho no centro, eu sou uma mulher centrada. Vocês não convivem comigo, porque eu sou centrada. Ah, olha, vai ter uma festa, depois do centro eu vou. Nossa, mas você, Carola, gente, não importa a opinião dos outros, não importa, importa o que me faz bem. É isso que nós precisamos aprender. O outro pensa o que quiser, eu vou fazer aquilo que faz bem para mim, para minha família. E aprender sempre que menos é mais. Tem gente que chega num ambiente, pode ser esse, pode ser na feira, pode ser numa reunião de condomínio. Gente, reunião de condomínio é para poucos, né? Poucos sobrevivem. Né? E a pessoa chega lá numa simplicidade, cabelinho lavado, carinha lavada, depois um rabicózinho e tal. Na hora que ela chega, ela enche o ambiente. Porque ela tem uma voz alegre, ela cumprimenta todo mundo. E aquilo se torna leve. E às vezes chega o outro coberto de ouro, que desceu daquele carro chique que eu estava falando agora de novo. Mas é um amargor, é uma vibração que parece aquelas nuvens que vai de uma pessoa que vai para lá, vai para cá, porque ela vibra negativamente. Então nós temos que aprender que menos é mais. Menos para cuidar, menos para nos preocupar e mais gente que vale a pena estar do nosso lado. A opção pelas portas depende de reconhecer e enfrentar a dificuldade e a renúncia. E essa dificuldade, renúncia, a gente está falando de perdão das ofensas, a gente está falando de fidelidade a Deus. E não é um caminho fácil. Perdão não é fácil. A gente fala todo dia, tem que perdoar. Tem que perdoar. Mas é fácil? Não. Quem falar que é, não ergue a mão que eles puxam. Que já está no ponto de partida, tá? Porque perdão a gente pratica todos os dias, é 70 vezes 7, para as mesmas pessoas, às vezes, e pelas mesmas coisas, somente quando você vive em um ambiente familiar. Mas perdão é, como eu digo, não obriga a uma convivência. Amar ao próximo. O próximo não é o problema, é a proximidade, né? Às vezes, se o próximo eu me afastar um pouquinho, fica mais fácil a convivência. Eu não preciso me impor. E o outro não precisa se impor na minha vida. Eu preciso entender que eu perdoo, ele segue o caminho dele, eu sigo o meu. E se a vida nos levar aos reencontros, que sejam sempre bem-vindos. E é uma fé individual, pessoal e individual. Você não é salvo por pertencer a um grupo, a uma religião, mas pela fé individual em Jesus. E fé não é dizer, eu creio, não é bater no peito. Fé é exercício de amor. É a fé que salva. E Jesus dizia, a tua fé te curou.
o abandono da bagagem. Necessário deixar de lado as bagagens, o orgulho, a justiça própria, os pecados. Ao entrar, deve-se ter um coração sincero e entregue, confiante, que o caminho é estreito, mas lá na frente está aquilo que eu preciso. E poucos encontram esse caminho. A Bíblia diz que poucos encontram a porta estreita, que leva à vida eterna. As dificuldades. A nossa razão está pronta para entender a necessidade de ir para esse caminho. Mas nossa emoção encontra dificuldades em fechar-se para o mundo. E olha, vou falar de mim, porque vocês já estão mais evoluídos. Eu acordo todo dia orando. Deus me faz melhor do que ontem. Cala minha boca quando for necessário, né? Dá um toque, protetor, anjo guardião, de vez em quando dá uns petelecos para eu entender que não é para me meter naquela confusão. Porque a gente não é assim. A gente acorda e faz uma decisão de ser bom todos os dias. A gente não é bom, a gente decide ser bom e fazer sempre o melhor. E hoje a gente não se perde mais porque acordou pensando, hoje eu vou dar um sopapo no vizinho. Você não faz mais isso. Mas se o vizinho mexer comigo, será que eu vou ficar quieta? Eu não me perco mais pelas emoções calculadas, eu me perco pelas reações. É a emoção que por vezes me faz sair do trilho. Se for assim com algum de vocês também, a gente sabe a dificuldade que é estar num relacionamento, numa convivência que às vezes a hostilidade está presente e você sabe que vai passar por aquilo tudo, mas mesmo assim você precisa se controlar. Porque em mim eu mando, no outro não. Então até que ponto ele tem poder sobre mim? Ele vai me descontrolar, o outro vai me deixar aí sim. Eu fiz isso porque fulano me provocou. Não, você fez isso porque aquilo lá estava dentro de você. Porque se você fosse mais tranquilo, talvez você não fizesse, porque racionalmente você sabe que não adianta. Meu marido, quem tem marido sabe que sempre fala assim, a comida da mamãe, eu sou péssima cozinheira. Então, até que chegou um ponto, falou assim, mas por que você não almoça todo dia lá? Para mim vai ser ótimo, né? Almoça lá, a comida da mamãe é boa. Vai, almoça e se der, traz um pouco. Eu não vou ficar discutindo, eu não vou entrar numa competição, porque a comida da minha mãe, para mim, era a melhor do mundo. A da mãe dele, para ele, é a melhor do mundo. Tem gosto afetivo, gosto de infância, gosto de quando nós éramos inocentes, e um arroz com feijão fresquinho, aquele caldinho de feijão, era tudo que a gente precisava depois de um joelho ralado ou um dia difícil na escola. Então por que eu vou discutir? Não, então vai almoçar, filha da mamãe, aproveita. E eu fico sem fazer comida, não é bom? Então é uma questão de inteligência emocional e não entrar nunca numa competição. Carecemos da aprovação pública nos atos. E ficarmos isolados com a razão, cedemos à pressão social para sermos aceitos. E daí fazemos uma opção pela aceitação. O pessoal foi assistir jogo de futebol. Gente boa, trabalhadeira, bom pai, bom amigo, gente da melhor qualidade. Gente boa, menina, tá? Chegou lá, entrou na torcida e naquele vucu-vucu começou uma briga. E essa pessoa, tão boa, tão calma, tão tranquila, quando você vê na televisão, pegou um cano, não sei de onde, estava querendo bater em alguém. Por quê? Porque ele deixou se envolver pela emoção do momento. Psicologicamente falando, isso se chama momento em que você segue o rebanho, né? Então você não pensa, a ovelha correu naquela direção, você corre também, se ela for para o precipício, você também vai. Porque nas grandes emoções você para de raciocinar com calma. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de situação. Jesus é a porta. E Kardec nos dá a chave para chegar na porta estreita. E eu vou provar para vocês. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Ele falava aqueles que cuidavam das ovelhas da época. Isso está em João relatando as palavras de Cristo.
E em Kardec nós temos: o Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo mais fácil. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um é o caminho, outro é a chave. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta que leva para esse caminho. A maior dificuldade para se fazer a tão falada reforma íntima é justamente saber o que devemos reformar. Às vezes a casa está ruim e a gente precisa chamar um engenheiro, né? Porque a gente até não está contente, mas não sabe o que fazer. No nosso caso, depende só de nós, não tem outro que dê conta dos nossos problemas a não ser nós mesmos. Mas nós precisamos reconhecer as nossas luzes e as nossas sombras. Temos ainda muito que remexer, que nem aquela figura que se rasga inteiro. A gente tem que reconhecer que por vezes somos impacientes, que por vezes somos orgulhosos, ciumentos. Nós precisamos ver, olhar para dentro e dizer: não é nada disso importante. Para que eu fico assim nessa situação? Mas para eu mudar, eu preciso saber o que tem de errado. E o tempo está passando. Quando eu aposentar, quando o filho casar, é tarde. É para ontem, não é nem para hoje. Então a resolução pela porta mais estreita, onde você não tem que carregar essa carga que o mundo põe nas suas costas, precisa de coragem para reflexão. Coragem para ter a fé raciocinada, que não sai respondendo, brigando, se impondo, que raciocina, que pensa, que respira antes de tomar uma decisão, que não nos pede o afastamento do mundo, porque o Cristo não se afastou do mundo, mas Ele pede que nos insiramos nesse mundo, de uma forma segura, para melhorá-lo, nem que seja apenas com os nossos exemplos, para trazer a Ele valores imperecíveis do Espírito, em detrimento dos valores da matéria. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Só isso que Ele pede. Então é necessário não manter a dependência da opinião dos outros, nos fortalecer para, respeitando os outros, construir o nosso próprio caminho e servir de exemplo, fortalecimento pela atuação segura que tivermos no reto caminho. Não vamos agradar a todos, mas se estivermos felizes com a nossa consciência, está valendo. Chico Xavier, imagine Chico falar isso. Quando eu leio isso dito por Chico, eu falo: meu Deus, como eu me reportaria nessa situação? Eu sei o que eu devo ser, que ainda não sou. Mas eu rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que eu devo ser. Não vamos nem comentar. Tem uma frase no Evangelho que sempre me deixou muito, um certo estranhamento. Deus vomita os mortos. Eu acredito que o que faz a transcrição de um idioma para o outro não devia estar num dia muito bom, devia estar com uma dor de estômago, porque eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Mas, vamos lá. Está citado isso no Apocalipse. Deus falando para o homem ser humano: eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse, que é o livro da revelação. E um dia a gente vai falar sobre Apocalipse, que é lindo, e não é todo esse susto que o povo fala, não. Mas o que é ser frio? Ser frio é ser como um indígena, um espírito ainda que está em evolução muito lá atrás e que acaba se reencarnando numa aldeia indígena, seja no Brasil, seja na África, seja onde for. Ele é frio, ele não tem conhecimento. Tudo que ele faz, ele ainda está na infância da espiritualidade. E quem que é quente? Quente é aquele que já tem conhecimento, somos nós os quentes. Mas o quente, ele tem que fazer, ele tem que executar, ele tem que acontecer. Porque se você tem conhecimento, mas não faz, você é morno. E os mornos não entram no reino dos céus. Fica mais bonito que vomitar. Achei muito feio isso, não gostei. E a gente vive falando da transição planetária, é legal. E eu gostei dessa postagem aqui.
Na verdade, a transição é pessoal. Porque a transição planetária depende de mim, depende de você, de você, de você, de você. Então é a nossa transição pessoal que muda o tudo. E eu vou mostrar para vocês. O que é isso aqui? Um ipê amarelo. O mais famoso é o roxo, né? O ipê roxo. Mas, em homenagem a São Roque, que tem alguns ipês maravilhosos plantados. Aqui está um ipê amarelo. Que cor é o ipê? Mas também tem o ipê branco. Tem todas essas cores de ipê. Mas olha isso. Que cor ele é? Ele está no inverno, ele está guardando as energias. Porque é uma árvore feia. Eu vou ser sincera, a árvore é feia. Em 90% do tempo é feia. Parece que saiu de um filme de terror. Completamente sem graça. E está lá, com os braços estendidos, feia. Quando chega agosto, essa árvore, ela põe para fora tudo que ela acumulou. E é a mais bonita que você possa imaginar. E ela faz isso com uma alegria tamanha, ela põe tudo de uma vez, não é que ela vai pondo aos poucos, ela põe tudo. E de repente todas as flores caem e ela está feia de novo. Mas ela não economiza, porque quando ela está pronta, ela dá o que ela tem. E daí eu pergunto para vocês, isso daí é uma floresta. Que cor é a floresta? Verde, a floresta verde. E quando acontece isso já no inverno? Ela não tem cor, mas muitas cores numa única floresta. Assim é a transição planetária. Nós estamos, aqui, certo? Partimos disso. E aos poucos, cada um vai mudando a sua cor, a sua tonalidade. Eu vou ficando um pouco mais verdinha, a outra fica de um tom verde um pouquinho diferente, e a gente vai se melhorando, e de repente nós estamos assim. E aí nós podemos dizer que a floresta depende das folhas, assim como a humanidade depende de cada um de nós. Que cor que a gente quer que a nossa floresta humana seja? Verde. Vamos fazer a nossa parte, vamos florir, vamos frutificar com a força dos ipês. E depois vamos contaminando os outros, né? Eumance Defoe, que foi uma das meninas que trabalhou com Kardec, na época, uma jovem, para escrever o livro dos Espíritos, ela tem essa frase linda. O Evangelho é a rota, o Espiritismo a bússola e o amor a meta. Fica mais fácil achar a porta estreita quando nós estamos imbuídos desse sentimento. Eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, pelo convite e a oportunidade de trabalhar, porque eu preciso trabalhar muito. E pela alegria de estar aqui com cada um de vocês. Mas eu queria terminar com mais uma pequena provocação. Escolhe a porta estreita. Ele está sério. Ele não influencia. Ele ensinou tudo que tinha. E ele olha firme para cada um de nós e fala: escolhe a porta estreita. E quando a gente escolhe, o sorriso dele enche o nosso coração de esperança. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Nos intui, nos permita carregarmos cada vez menos peso. Sermos alegres, joviais. Temos a capacidade da gratidão em tudo. E saber que mesmo nas dificuldades, é para nosso crescimento. E que nenhuma dor vem para nos castigar. Mas vem porque por ela precisamos passar. E vamos escolher a borda para encontrar esse Cristo sorridente. Muito obrigada. Obrigada a você, Cláudia.